Ele deu ao menino 100 milhões apenas como uma brincadeira e tinha certeza de que a vitória estava garantida. Mas alguns minutos depois, toda a praça ficou em silêncio quando o garoto fez um movimento que mudou tudo. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a esta história. No centro da grande cidade, existia uma praça que havia deixado de ser um cartão postal havia muito tempo. O chafariz no meio dela estava seco há anos, com rachaduras profundas nas bordas de pedra, como veias expostas de algo que um dia fora vivo. As placas ao redor tinham perdido a cor sob o sol e a poeira, e o cheiro do asfalto quente misturava-se ao de lixo esquecido nos cantos. As pessoas cruzavam aquele espaço apressadas, com os olhos presos aos próprios pensamentos, como se a praça fosse apenas um vazio entre um compromisso e outro. Ainda assim, todos os dias, quase no mesmo horário, algo se repetia ali com uma precisão silenciosa. Ethan Carter aparecia sempre do mesmo jeito. Tinha 11 anos, era magro demais para essa idade, vestia roupas gastas e caminhava com passos cuidadosos, como quem já aprendera cedo a não chamar atenção. Às vezes estava descalço, às vezes com um par de tênis tão gasto que já não cumpria direito sua função. Ele não vinha à praça para brincar. Não vinha para vender nada, nem para pedir esmolas. Vinha porque aquele era o único lugar do mundo onde ele sentia que sua vida não era definida pela pobreza. Ethan sentava-se perto do chafariz seco e, com movimentos lentos e respeitosos, colocava no chão um tabuleiro de xadrez feito à mão. A madeira estava gasta, a pintura irregular, mas havia algo solene naquele gesto. Ele alinhava as peças com cuidado, como se cada uma tivesse um peso maior do que realmente tinha. Para quem passava, aquilo podia parecer apenas uma criança brincando sozinha. Para Ethan era um ritual. Quando o tabuleiro estava diante dele, o barulho da cidade diminuía. A fome ficava distante. O frio do quarto apertado onde morava deixava de existir. Ali, ele não era o menino pobre da hospedaria barata. Ali, ele era alguém que pensava. As peças de xadrez tinham sido feitas pelo avô. O velho trabalhara nelas durante semanas, sentado perto da janela, com um cheiro de madeira fresca no ar e uma paciência que parecia infinita. O avô dizia que o xadrez não ensinava apenas a ganhar, mas a aceitar consequências, a pensar antes de agir e a respeitar o adversário. Depois que ele morreu, aquelas peças se tornaram mais do que um jogo. Eram uma ligação com um tempo em que alguém olhava para Ethan não como um peso, mas como uma promessa. Naquele dia, o sol estava particularmente forte e a praça fervia sob o calor. As pessoas passavam irritadas, suadas, empurrando umas às outras sem pedir desculpas. Ethan acabara de arrumar as peças quando sentiu um impacto súbito. Um homem apressado trombara nele com força, como se o corpo do menino fosse apenas um obstáculo inconveniente. Ethan perdeu o equilíbrio. O tabuleiro escapou de suas mãos e caiu no chão com um som seco e cruel. As peças se espalharam pelo asfalto rachado. O rei rolou lentamente até parar perto da borda do chafariz. A rainha bateu em uma pedra e se partiu ao meio. Os peões se espalharam como pequenos soldados derrotados. Ethan demorou um segundo a entender o que estava vendo. Então seus olhos encontraram o cavalo. Era a peça favorita dele. O avô havia trabalhado mais tempo nela, caprichando nas curvas, no pescoço, na cabeça. Agora a cabeça do cavalo estava separada do corpo, deitada alguns centímetros adiante. Algo dentro de Ethan se desligou naquele instante. O barulho da praça desapareceu. O calor deixou de existir. Ele sentiu como se o ar tivesse sido retirado de seu peito. As pessoas continuaram andando. Algumas olharam rapidamente, outras nem isso. Ninguém parou para pedir desculpas. O homem que o empurrara já estava longe. Ethan ficou imóvel, olhando para o chão, com as mãos tremendo levemente. Não era apenas madeira quebrada. Era a memória do avô, era o último elo com alguém que acreditara nele. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não sabia o que fazer. Foi então que uma sombra se projetou ao seu lado. Walter Grant, o velho vendedor de jornais da praça, aproximou-se com passos lentos. Tinha 70 anos, as costas curvadas e as mãos trêmulas, não por fraqueza, mas pelo peso de uma vida inteira de trabalho.
Ele conhecia Ethan havia meses. Observava o menino jogar todos os dias em silêncio, com um respeito que poucos adultos demonstravam. Walter ajoelhou-se ao lado de Ethan, sem dizer nada. Começou a juntar as peças espalhadas, uma por uma. Quando viu o cavalo quebrado, levantou os olhos e encontrou no rosto do menino algo que não era birra nem raiva. Era um desespero quieto, maduro demais para uma criança. Walter reconheceu aquilo. Já tinha visto em espelhos antigos. Ethan morava com os pais em um quarto apertado de uma hospedaria barata. A mãe, Mary Carter, limpava escritórios durante a noite, voltando sempre exausta, com cheiro de produtos químicos nas mãos. O pai, Jack Carter, sofrera uma lesão nas costas anos antes e agora vivia entre pequenas dores constantes e trabalhos ocasionais que raramente duravam. A vida deles era feita de contas atrasadas e escolhas difíceis. O xadrez era a única coisa que dava a Ethan a sensação de controle. Walter tirou da bolsa uma pequena embalagem de cola forte. Era algo simples, comprado com o pouco dinheiro que ele separava para o almoço. Colocou a cola nas mãos de Ethan com cuidado, como quem entrega algo precioso. Eles sentaram juntos no chão, quente da praça, e começaram a colar as peças. O processo foi lento, quase cerimonial. Quando colaram a cabeça do cavalo, a emenda ficou visível. A cicatriz não desapareceu. Walter olhou para Ethan e falou com a voz baixa, sem discursos grandiosos. Disse que coisas quebram, mas que o que pode ser consertado deve ser consertado. Disse que, se o espírito quebrar, não há cola que resolva. Ethan não respondeu. Apenas assentiu, sentindo algo se rearranjar dentro dele. Quando a tarde começou a cair, a praça ganhou novos sons. Ethan colocou o tabuleiro novamente no chão. As peças estavam imperfeitas, mas inteiras. O cavalo tinha uma marca visível no pescoço. Ethan passou o dedo por ela, como se estivesse confirmando que ainda estava ali. Ele não sabia, mas enquanto se preparava para jogar outra partida contra o silêncio, algo diferente se aproximava daquele lugar esquecido. Uma presença estranha, poderosa, que não pertencia àquela praça e que mudaria tudo a partir daquele instante. Enquanto a noite caía sobre a praça, Ethan estava novamente diante do tabuleiro reconstruído. O sol morrera há pouco, e a luz alaranjada das lâmpadas começava a preencher os espaços entre os prédios, projetando sombras longas e suaves sobre o asfalto rachado. Cada peça, cada cicatriz no cavalo que seu avô fizera, parecia respirar sob aquela luz morna, lembrando-o de que tudo o que passara não se perdera completamente. Ele ainda não sabia, porém, que essa noite marcaria o início de um confronto que mudaria não apenas sua vida, mas a percepção de todos à sua volta sobre justiça, poder e dignidade. Na rua paralela à praça, um carro preto avançava lentamente, quase como se sentisse a hesitação do ambiente ao seu redor. Dentro dele estava Victor Hale, um homem acostumado a controlar cada detalhe de sua vida e daqueles que o cercavam. Seu terno impecável, os sapatos polidos e o relógio brilhante transmitiam uma confiança que até aquele momento parecia absoluta. Mas por trás de toda aquela aparência havia curiosidade e um toque de inquietação. Um aviso chegara até ele. Encontrar o menino com o tabuleiro de xadrez na Praça Seca, jogar uma partida e aceitar as condições que lhe seriam apresentadas. Se vencesse, conquistaria um terreno raro para seu próximo empreendimento. Se perdesse, arriscaria uma quantia que considerava impossível e humilhante. O nome por trás do desafio era Nathan Reeves, um grande mestre de xadrez, respeitado até pelos profissionais mais orgulhosos. Victor sentiu uma pontada de desconfiança, mas seu orgulho falou mais alto. Ele não podia recuar. Quando Victor estacionou, o contraste entre sua presença e o cenário da praça não poderia ser mais evidente. A praça vivia há anos sob a negligência da cidade, com pedras quebradas, fachadas descascadas e transeuntes apressados. Ali, a presença de um carro de luxo e de um homem vestido de forma impecável parecia uma invasão silenciosa, quase agressiva. Ele saiu do carro com passos firmes, acompanhado por sua assistente, que anotava cada detalhe. A multidão que observava à distância contava os segundos, ainda incerta sobre o que iria acontecer.
Ethan, de pé ao lado do tabuleiro reconstruído, sentiu um movimento à sua esquerda. Olhou e encontrou Victor sentado à sua frente, sem pedir licença. O homem trouxe consigo um tabuleiro polido, com peças pesadas de pedra, reluzentes sob a luz artificial, e empurrou delicadamente o tabuleiro do menino para o lado, como se fosse lixo velho. O coração de Ethan apertou. Não era apenas uma peça de madeira que estava sendo desconsiderada. Era a memória de seu avô, a dedicação e cada hora silenciosa que passara diante daquele tabuleiro. Ele respirou fundo, lembrando-se das palavras de Walter. O espírito não pode se quebrar. Ele permaneceu ali, imóvel, mas firme, pronto para encarar aquilo. Victor sorriu com desdém e declarou a aposta. 100 milhões, disse ele, sem rodeios, como se fosse uma piada cruel. A multidão, que até então assistia em silêncio, congelou. Ethan sentiu um misto de incredulidade e tensão. Ele não podia acreditar no valor que estava sendo colocado sobre aquela partida. Sua mente girava, tentando calcular, compreender, entender a armadilha. Mas não havia espaço para medo, apenas para concentração. A assistente de Victor anotou rapidamente as condições em um papel improvisado, e Victor assinou com um gesto leve, quase despreocupado. A aposta estava feita, e agora o mundo parecia ter parado em torno do tabuleiro. O menino olhou para cada peça, tocou o cavalo com cicatriz no pescoço e respirou fundo. Ele estava pronto. O jogo começou. Victor movimentava as peças com rapidez, com a segurança de quem nunca fora contestado, como se cada movimento tivesse sido calculado milhares de vezes. Ethan, por outro lado, mantinha uma calma quase silenciosa. Ele observava, antecipava, calculava sem pressa, com cada olhar lançado sobre o tabuleiro, absorvendo mais do que apenas a posição das peças. Ele via fraquezas, padrões, possibilidades que Victor não considerava. Não havia pressa, não havia teatralidade, apenas uma mente que se movia com clareza e precisão. Com o passar dos minutos, a confiança de Victor começou a vacilar. Ele hesitava sobre algumas peças, demorava mais do que o habitual, e o controle que sempre tivera parecia escorregar de suas mãos. A multidão sentia a mudança, e o silêncio se tornou quase palpável, quebrado apenas pelo som das peças sendo movidas. Um movimento errado, uma decisão hesitante, e tudo mudaria. Então Ethan fez o movimento decisivo. Suave, preciso, inevitável. O xeque-mate apareceu no tabuleiro como uma conclusão lógica de tudo o que tinha sido planejado em silêncio. A praça, que até aquele momento assistia em tensão, explodiu em aplausos, gritos e lágrimas. A vitória do menino era evidente, mas Victor, por costume e por orgulho, não se levantou. Ele sentiu algo que não experimentava há anos. A sensação de ser conduzido, de não ter mais controle absoluto. Sem palavras, sem reconhecimento, ele recolheu suas coisas e se afastou, tentando salvar a fachada de quem ainda acreditava estar no comando. Ethan permaneceu ali, não como um vencedor em termos de riqueza, mas como alguém que aprendera a diferença entre poder e respeito, entre dinheiro e dignidade. Ele sabia que aquela vitória não mudaria o mundo sozinho, mas marcava o início de algo maior. Ele olhou para o cavalo com a cicatriz no pescoço, tocou-o levemente e sentiu a força de tudo o que fora preservado, apesar das adversidades. A noite caía, e com ela vinha a certeza de que aquela praça, aquele tabuleiro e aquele menino jamais seriam os mesmos. Ethan voltou para casa naquela noite com o coração pesado. A vitória parecia estranha em sua mão, como se não pertencesse a ele de verdade. Ao atravessar a rua estreita e subir os degraus da hospedaria, sentiu novamente o peso da realidade. A pobreza não havia desaparecido. Os problemas não tinham sumido, e o gesto do homem rico que recuara diante de sua estratégia de xadrez ainda deixava uma sensação de injustiça na garganta. Ele contou aos pais tudo: a aposta, o tabuleiro polido, o xeque-mate e a recusa de Victor em honrar a palavra. A mãe, Mary, sentiu o coração apertar. Sabia que promessas de ricos eram como folhas levadas pelo vento, e que poderia ser apenas mais uma humilhação. O pai Jack compreendeu o que significava ter enfrentado alguém acostumado a dobrar os outros com poder e riqueza.
Ele conhecia bem esse tipo de homem, que tratava compromissos como meras ferramentas, não como palavras verdadeiras. No entanto, naquela noite, não foi apenas a injustiça que golpeou Ethan. O cavalo que seu avô construíra, colado com tanto cuidado, caiu novamente de suas mãos e a cabeça separou-se do corpo mais uma vez. Era um gesto cruel, quase simbólico, como se o universo quisesse mostrar-lhe que nem sempre a vitória altera a vida. Ethan sentiu uma mistura de tristeza e desilusão, lágrimas escorrendo silenciosas por seu rosto. Não por cobiça, mas por ter sentido a esperança que lhe fora concedida e que fora rapidamente negada. Ele se sentou no chão do quarto apertado, segurando a peça quebrada, pensando no que poderia fazer, e percebeu que não estava sozinho. Houve um toque na porta, suave, mas firme. Walter entrou acompanhado de vizinhos, pessoas da praça que durante meses observaram Ethan em silêncio, reconhecendo sua dedicação e seu talento. Eles trouxeram não dinheiro, mas algo mais poderoso: evidências. Vários vídeos filmados de ângulos diferentes mostravam a aposta, os movimentos das peças, o cheque-mate e, finalmente, a recusa de Victor em honrar o acordo. Era impossível negar aquilo. As imagens já circulavam nas redes sociais, ganhando milhares de visualizações em poucas horas, transformando um ato privado em um fenômeno público. Ethan sentiu pela primeira vez o peso da solidariedade. Pessoas comuns se reunindo para que a verdade se tornasse impossível de ignorar. Enquanto a notícia se espalhava, a cidade começou a reagir. Comentários surgiam, compartilhamentos multiplicavam-se, e por alguns instantes Ethan percebeu que a vitória tinha um eco muito maior do que ele imaginava. Mas em casa, ele ainda estava vulnerável, ciente de que mesmo a atenção do público não poderia desfazer a indiferença de certos adultos. Walter, com sua voz firme, sugeriu que a situação precisava de ação coletiva. Eles planejariam ir até o escritório de Victor, não para invadir ou ameaçar, mas para mostrar que o silêncio dos poderosos não era mais suficiente. Era um passo de coragem, um movimento de centenas de pessoas que até então se sentiam invisíveis, mas que agora se tornavam uma força unida. Na manhã seguinte, dezenas de trabalhadores, estudantes, vizinhos e até jornalistas começaram a se reunir em frente ao prédio de Victor Hale. Cada rosto carregava uma história de luta, de negligência, de pequenos abusos acumulados ao longo dos anos. Havia uma energia coletiva, silenciosa, mas palpável, que transformava a multidão em algo quase impenetrável. Ethan estava lá, junto com seus pais, sentindo o peso do medo, mas também a força de uma causa maior do que ele mesmo. Pela primeira vez, compreendeu que não se trata apenas de um jogo ou de dinheiro. Tratava-se de dignidade e justiça, de ser visto como alguém que importa. Dentro do escritório, Victor observava a cena de cima, através das grandes janelas de vidro. Ele via cada rosto, cada câmera de celular, cada olhar curioso. A sensação de controle que sempre tivera começou a se desfazer. Os conselheiros murmuravam sobre reputação, parceiros de negócios alertavam para riscos e perdas. Advogados explicavam que, diante de provas visuais e testemunhas, a situação poderia tornar-se juridicamente problemática. Mas o que mais o atingia não era a economia ou a reputação. Era a lembrança de sua própria mãe, uma mulher que trabalhara arduamente como faxineira para que ele pudesse estudar, que ele escondia em uma fotografia dentro de sua mesa. E ali, diante da mãe de Ethan, vestida com uniforme simples, ele sentiu algo que não experimentava há anos: vergonha. Vergonha genuína. Sua assistente, Laura Bennett, falou sem rodeios. O mais simples seria pagar o que devia e tentar salvar alguma dignidade. Mas Victor resistiu. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era uma questão de admitir que perdera para um menino descalço, e isso parecia corroer anos de autopreservação e orgulho. Cada minuto de hesitação parecia prolongar sua humilhação. No entanto, ele não podia mais se esconder. A cidade assistia, e a verdade estava registrada em vídeo, impossível de apagar. Victor respirou fundo, pegou a fotografia da mãe e colocou-a próxima ao coração.
Pela primeira vez em anos, ele estava frente a frente com o que realmente importava: a verdade de quem ele era e o que havia perdido ao tentar se elevar acima dos outros. Então, deu a ordem para preparar um cheque e sair ao encontro da multidão. Cada passo que dava pelo corredor do prédio, cercado por olhos atentos e câmeras, era como atravessar o próprio passado, confrontar as escolhas e a arrogância que moldaram sua vida. Quando as portas se abriram, a multidão prendeu a respiração. A próxima ação definiria não apenas o desfecho daquele episódio, mas também a medida do homem que Victor realmente escolheria ser. As portas do prédio se abriram e Victor Hale saiu sozinho, sem a habitual ostentação que sempre o acompanhava. O silêncio tomou a praça em frente ao edifício, interrompido apenas pelo murmúrio contido da multidão que esperava por uma resposta. Cada passo de Victor parecia atravessar anos de escolhas equivocadas e ilusões de poder. Ele parou diante de Ethan e de seus pais, segurando o cheque em mãos, não como um troféu de vitória, mas como a consequência inevitável de sua própria derrota. Pela primeira vez, não havia artifícios, não havia palavras ensaiadas. Apenas o reconhecimento de que ele havia perdido para um menino que mantinha sua dignidade intacta. Ethan olhou para o envelope com calma. Ele não correu para agarrar o dinheiro. O que importava naquele instante não era a quantia, mas a verdade que a ação de Victor carregava. O menino pediu que ele falasse a verdade, que dissesse se estava realmente arrependido ou apenas tentando salvar sua própria imagem. O silêncio de Victor pesou por alguns segundos, até que finalmente ele começou a falar. Ele tirou a fotografia da mãe do bolso do terno e mostrou-a, confessando que durante anos tentara esconder suas origens humildes, envergonhado do trabalho árduo de sua mãe. Revelou a Ethan que agora via nele algo que perdera ao longo da vida: a capacidade de ser humano antes de ser bem-sucedido. O ato de Victor transformou o ambiente. A multidão não aplaudia pelo dinheiro entregue, mas pela restauração de uma justiça simples, que todos reconheciam. Ethan finalmente pegou o cheque, mas o gesto não foi de triunfo material. Foi a confirmação de que sua dignidade e a do avô haviam sido reconhecidas. As pessoas que estavam presentes choraram, sorriram e aplaudiram, não pelo gesto financeiro, mas porque naquele momento a cidade se sentiu, ainda que por um instante, mais justa. Mary e Jack, os pais de Ethan, respiraram aliviados, conscientes de que a vitória de seu filho tinha um peso que ia além de qualquer riqueza. O dia seguinte trouxe mudanças concretas. Victor ofereceu a Mary um cargo no departamento administrativo, com possibilidade de aprendizado e crescimento. Mas ela aceitou apenas sob a condição de que todos os trabalhadores da empresa tivessem as mesmas oportunidades, desde os vigilantes até os funcionários da limpeza. Victor aceitou o termo e mudanças começaram a surgir dentro da companhia. Cursos de capacitação foram criados, reuniões regulares permitiram que os funcionários falassem diretamente com a gerência, e uma nova transparência começou a tomar forma. Os pequenos gestos que antes passavam despercebidos tornaram-se símbolos de respeito e reconhecimento. No meio de toda essa transformação, apareceu Nathan Reeves, o grande mestre que havia coordenado o desafio. Ele explicou que acompanhava Ethan há anos e que escolhera Victor não por vingança, mas como um teste. Queria que o talento do menino fosse finalmente reconhecido e que o empresário enfrentasse uma verdade que não podia comprar: a importância da honra, da competência e da empatia. Victor compreendeu a lição e se comprometeu a financiar a participação de Ethan em torneios de xadrez e seu desenvolvimento como jogador, pedindo ainda para que o próprio menino lhe ensinasse as lições do tabuleiro. Não em busca de revanche, mas para entender a essência da estratégia e da paciência. Com o passar das semanas, a família Carter mudou-se para um apartamento mais confortável. Jack passou por uma cirurgia bem-sucedida e, pela primeira vez em anos, caminhava sem dor constante. Mary conciliava estudo e trabalho, agora visível e valorizada dentro da empresa. Ethan continuava a jogar no tabuleiro que pertencia ao avô, mantendo o cavalo com a cicatriz no pescoço, como lembrança de que mesmo o que é quebrado pode ser restaurado com cuidado, amor e perseverança. A maior parte do dinheiro obtido com a vitória
foi destinada a um fundo de apoio a crianças talentosas de bairros semelhantes ao dele, permitindo que recebam educação, assistência médica e oportunidades que antes lhes eram negadas. Um ano depois, a Praça Seca foi revitalizada. Chafariz restaurado, mesas de xadrez fixas e gratuitas espalhadas pelo local, permitindo que crianças jogassem e aprendessem sem custo algum. Ethan tornou-se símbolo não da riqueza, mas da perseverança, da coragem e do respeito pelo esforço e pelo talento. Victor, por sua vez, tornou-se exemplo de que mesmo pessoas moldadas pelo poder podem escolher reconhecer seus erros, aprender e transformar seu ambiente. À noite, quando a praça se enchera novamente de sons cotidianos, Ethan e Victor disputaram uma última partida, sem apostas, câmeras ou espectadores. Victor jogou com mais paciência e honestidade. Ethan venceu com um único movimento preciso, mas dessa vez não havia humilhação, apenas aprendizado e compreensão. Ethan voltou para casa descalço, como sempre, mas agora não pela necessidade, e sim por hábito, lembrando-se de suas origens e do propósito de sua vitória. A família o aguardava em um lar onde havia calor, comida e silêncio. Sobre a mesa, o cavalo com a cicatriz permanecia como testemunho de que o que estava quebrado podia ser reconstruído, desde que houvesse amor, coragem e a recusa em aceitar que a própria dignidade fosse menosprezada. E assim, a verdadeira vitória não foi a soma de dinheiro, nem a humilhação de um homem poderoso, nem mesmo a atenção das redes sociais, mas o reconhecimento de que Ethan, o menino que antes fora empurrado na praça, tornou-se um símbolo de humanidade, justiça e esperança para toda a cidade. Inscreva-se no canal para não perder a continuação desta história e outros acontecimentos inesperados. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo e não se esqueça de compartilhá-lo com quem precisa de fé na justiça.